Café Duplo, entrevista. Bom dia. Bom dia, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes. Parabéns, antes de tudo. Muito obrigada. E essa escolha, como é que você recebeu, assim, né, dentre tantos jovens, tantas pessoas, esta honra de nos representar? Então, foi por meio de um programa chamado Políticas do Amanhã, de iniciativa da deputada federal Tabata Amaral, de São Paulo. Ela recebeu uma bolsa do programa, porque ela era embaixadora, ela participou, ela representou o Brasil nesse evento há 2 anos atrás. E por conta da representatividade que ela teve no evento, ela saiu de lá, se candidatou a deputada federal aqui, ganhou as eleições, ela ganhou 2 bolsas e criou esse programa chamado Políticas do Amanhã para selecionar 2 jovens para representar o Brasil lá no Congresso esse ano, que é o maior congresso de jovens líderes do mundo. E aí foram 6 etapas de seleção, concorrendo com jovens do Brasil inteiro, por 2 vagas para concorrer, para representar o Brasil lá fora. Nossa. E o que foi discutido lá, né? A gente viu aqui que é um evento com jovens que se reúnem para discutir soluções sobre educação, sobre assuntos importantes e questões mundiais. Uhum. O que foi discutido, debatido, que vocês puderam trazer de lá de interessante, assim? Então, lá a gente discutiu todas as metas de desenvolvimento sustentável, né? Os objetivos da ONU. Porém, os jovens eram separados pelas suas qualidades. Então, eu fui como jovem política de Salvador. Então, eu tive uma programação toda diferenciada, voltada para a política. No meu primeiro dia lá, a gente fez uma visita à Câmara de Londres, o Parlamento, e pudemos assistir uma sessão onde estava se discutindo o Brexit. Então, foram coisas um pouco separadas do programa em geral. Estavam acontecendo várias atividades ao mesmo tempo, tinham várias pessoas importantes lá. Eu tive a oportunidade de conhecer o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, tive a oportunidade de conversar com a primeira-dama da Colômbia, tive a oportunidade de conversar com a primeira deputada federal eleita da África do Sul. Então, foi uma programação voltado para a política, como é que a gente pode renovar a política, se os problemas que a gente enfrenta na política, que hoje eu vi o comentário que estava passando aqui na rádio logo há pouco, se os problemas que a gente passa aqui no Brasil é restrito apenas ao Brasil. Então, foi uma oportunidade de conhecer os programas a nível global, né? Então, tinha delegados de várias partes do mundo, e a nossa programação foi diferenciada mais para a gente discutir a parte política. Muito bem, para quem acaba de chegar, estamos conversando com Isabela Souza, coordenadora do projeto Empreendedor Digital no Parque Social, que atua na promoção de capacitação para adolescentes. Isabela, o que você levou do Brasil para lá e o que você traz de lá para cá, enquanto bagagem? Pronto. Daqui eu levei todas as experiências e o que estava acontecendo aqui. Eu precisei responder muitas perguntas lá, inclusive estamos muito expostos a nível internacional por conta do nosso presidente da República, por conta da nossa política internacional. Então, posso dizer que foi um pouquinho complicado estar respondendo os questionamentos das declarações do nosso presidente. Quais foram os principais questionamentos? Bolsonaro. O que mais se falou lá em questão internacional foi a declaração que ele deu para a mulher do presidente da França. Então, foi uma coisa que estavam questionando muito, a questão do machismo do presidente, do conservadorismo, como eu me sentia, porque eu era a única baiana da delegação brasileira, né? Tinham 2 nordestinas apenas na delegação brasileira, e as 2 representavam... E um total de quantas pessoas? Eram as 20 pessoas na delegação do Brasil, e aí a delegação do Brasil era composta por jovens de diversas áreas. E dentro da área política só tinha eu e mais uma menina que também era do Nordeste, de Pernambuco, e só nós duas éramos do Nordeste, o restante era Sul e Sudeste. Então, as únicas nordestinas da delegação foi justamente representando a política. E aí a gente foi bem questionada em relação ao nosso presidente Bolsonaro, em relação às políticas para a educação, por que estava tendo tanto corte, e as declarações do nosso presidente. Então, foi bem complicado responder. Ficaram tendo várias comparações com o nosso presidente, com o presidente Trump e com o primeiro-ministro de Londres, né? Estavam falando que eram trigêmeos. A conversa lá era mais ou menos essa. Em meio a tudo isso aí, o que é que você disse? Oi?
E em meio a tudo isso, o que você disse? Como você se posicionou, se pronunciou, principalmente nessa fala aí, né, associada ao machismo, enfim. Eu posso confessar para vocês que eu fiquei com um pouquinho de vergonha ao ser questionada pelo presidente Bolsonaro. Eu tive a sorte de falar que eu era da região Nordeste, que eu era de Salvador, de uma região que não, majoritariamente, não escolheu esse presidente da República, mas que a gente estava aqui, não é, resistindo, vamos dizer assim. A gente está aqui lutando, não, isso não representa todos os brasileiros, inclusive as pessoas que votaram nele. Não é porque votou nele que concorda com tudo que ele fala, com todas as ações que ele está promovendo. Então, os brasileiros estão sofrendo lá fora com os posicionamentos do nosso presidente, mas a gente sempre fala que não representa a todos os brasileiros aqui, que a gente está lutando para mudar esse cenário, principalmente os grupos de renovação política, como o de Tabata Amaral, que foi a pessoa que promoveu esse programa chamado Políticas da Manhã. Então, a resposta era sempre essa daí. Muito bem. Para você que está chegando agora, estamos conversando com Isabela Souza, coordenadora do projeto Empreendedor Digital no Parque Social. Ela vai falar sobre a ida dela, né, representando o Brasil no maior congresso de jovens do mundo lá em Londres. Assim, a gente sabe que você representa essa resistência, como você mesma falou, e que a educação é uma das suas principais bandeiras. O que exatamente, voltado para a educação, vocês discutiram? Quais soluções, né? A gente sabe que a educação é um mecanismo de salvação em diversos aspectos sociais. O que é que a gente pôde colher de informação aí para implementar, digamos assim, nesses países que necessitam da educação nesse congresso? Então, lá a gente teve uma grande plenária de educação, onde os delegados de outros países puderam compartilhar as experiências. Aí, em alguns países, o que acontece com a educação privada, o que acontece com a educação pública. Eu pude falar um pouquinho aqui do Brasil. E uma coisa que a gente percebe é que alguns países falam muito de problema de gestão, outros países falam muito de problema de investimento, que se tem pouco dinheiro. E a gente percebe que a gente precisa buscar um meio termo aí. Que não é só o investimento que precisa. Às vezes a gente pode botar bastante dinheiro ali na educação e não conseguir fazer uma boa gestão desse recurso e a gente não consegue avançar aí na pauta de educação. Então, o que a gente pensou é que a gente precisa ter um equilíbrio entre gestão e recurso, não é? Para poder fazer uma educação pública ali de qualidade. E aí tem várias coisas legais, assim, bacanas que a gente pegou de outras cidades, dos outros países, inclusive lá de Londres. Lá em Londres tem uma regra mesmo que todas as pessoas têm a obrigatoriedade de colocar o seu filho em uma escola próxima à sua casa. Então, mesmo que a pessoa queira colocar o seu filho em uma escola do outro lado da cidade, que é uma escola melhor, de melhor estrutura, não pode. Isso, de certa forma, obriga as pessoas a manterem todas as escolas com um nível de qualidade. Então, algumas boas práticas que a gente foi trocando lá fora para trazer essa discussão para cá. Você falava também da sustentabilidade. Como abordar esse tema em um ano onde temos Brumadinho aí, felizmente, né, estampando o Brasil de uma forma totalmente negativa. Temos ainda incêndio na Amazônia, temos agora o óleo no Nordeste. Tantas questões que impactam diretamente o meio ambiente ali, né? São crimes, digamos assim. E quando provocada sobre essa questão da sustentabilidade, como é que Isabel E o óleo reagiu? também, né? Aqui na o Bahia, óleo no que Nordeste. estávamos, né, em foco lá fora também por conta disso. Foi um dos principais temas discutidos no evento, sem nenhuma dúvida. Falava-se muito de Agenda 2030 e a prioridade para essa agenda é justamente sustentabilidade. E aí não entra só o meio ambiente, entra uma forma de se desenvolver tecnologicamente, se desenvolver na parte da indústria, mas sem perder o equilíbrio com o meio ambiente. E aí se fala muito sobre como é que a gente pode crescer tanto na parte da iniciativa privada quanto na iniciativa pública, mantendo o equilíbrio. A gente até recebeu diretores de grandes empresas lá, como L'Oréal Paris, como do próprio de marcas de carro, que estava dando suas experiências internas da empresa, como é que fazia para crescer produção sem estar afetando tanto o meio ambiente. Então...
E a Amazônia, especificamente, eles demonstram muita preocupação? Demonstram muita preocupação com a Amazônia, principalmente os países que fazem fronteira. A primeira-dama da Colômbia estava lá. Ela levou uma delegação de 30 delegados da Colômbia. E ela, no discurso dela, falou da questão da Amazônia lá. E falou muito da questão do despreparo do nosso presidente da República e da questão dele não se importar com essas questões ambientais que estão acontecendo. Não só na Amazônia, mas aqui no Nordeste também, a questão do óleo. Muito bem. Agora você é coordenadora do projeto Empreendedor Digital no Parque Social. Que projeto é esse? O que é que ele desenvolve? Então, é um projeto que capacita jovens de 14 a 17 anos para a área do empreendedorismo digital. Tanto na parte de introdução à informática, até a parte de desenvolver negócios digitais nas redes sociais. Então, o foco do Parque Social é empreendedorismo local. Então, assim como esse projeto, tem outros projetos, mas a gente pensa que o jovem pode ter ali na rua dele mesmo, na própria comunidade dele, uma pessoa que vende um bolo, que vende um biquíni. Então, ele vai pensar como é que pode transformar isso em um negócio digital, como é que ele pode ajudar essas pessoas a empreender. Então, Sim. o nosso foco é muito no empreendedorismo local. É uma capacitação gratuita para estudantes de escola pública. Queria até aproveitar a oportunidade para dizer que tem vagas abertas, Que as maravilha. inscrições estão abertas. Como ter acesso? Pelo site do Parque Social, www.parquesocial.org.br. As inscrições estão abertas. E vamos abrir agora esse curso em Brotas, vamos abrir esse curso em Pau da Lima e no próprio Parque Social, que fica lá no Itaigara, dentro do parque da cidade. www.parquesocial.org.br. Isso. Pronto. Interessante, né? Até porque a gente sabe que o empreendedorismo digital tem crescendo cada vez mais, até pela falta mesmo de condição financeira de investir Sim. no espaço físico. E o empreendedorismo também é alternativa para uma situação de desemprego como a gente vive hoje, né? Interessante. Essa iniciativa é de quem? Essa é a iniciativa do próprio Parque Social, com patrocínio com patrocínio da Uber em relação às comunidades e com patrocínio do Banco do Nordeste lá dentro do parque. Lembrando que todos os nossos projetos a gente faz em parceria com a Prefeitura de Salvador. Massa, interessantíssimo. Isabela, o que é que você quer ser quando crescer? Que pergunta difícil. Ela já é um monte de coisa. isso, Inclusive, quando me foi apresentada a história, uma jovem que foi para um evento de jovens, ela isso. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, quanta informação. O que é que você ainda quer ser quando crescer? Nossa, eu tô formando em Direito agora. Sim. Eu tô no último semestre de Direito da UNEB. E o meu grande sonho mesmo é fazer um grande impacto, causar um grande impacto social. Então, eu estou formando em Direito muito para ter o conhecimento. E eu acho que meu sonho grande é justamente causar grandes impactos em comunidades. Então, a resposta é o que eu quero ser quando crescer. Não sei te responder uma palavra, mas eu sei que meu sonho grande é causar um grande impacto social. E aí a forma que eu vou fazer isso vai depender muito dos caminhos que a vida me levar. Você também é cofundadora de uma organização chamada Mais Alcance, que atua com empoderamento juvenil dentro das escolas públicas. Quer dizer, você já faz esse trabalho, mais ou menos. Fale mais sobre esse especificamente. Pronto. O Mais Alcance foi uma organização que eu cofundei com 2 amigos por conta de um programa chamado Parlamento Jovem Brasileiro. Esse programa é um programa que dá oportunidade para estudantes do ensino médio ir para Brasília representar o seu estado como deputado jovem federal. Isso aconteceu comigo em 2014. Eu era 3º ano do ensino médio. Na época, eu estava fazendo curso técnico, eu me formei em petróleo e gás. Eu ia fazer engenharia. Vejam como minha vida mudou. E aí passei nesse programa. Naquela época, meu pensamento era: vou poder viajar de avião, não é? É a minha oportunidade. Se eu não for agora, eu não vou nunca. Uma pessoa que é de uma comunidade periférica, meu pai motorista, minha mãe cabeleireira, nunca tive a oportunidade de sonhar que iria viajar de avião. Então, em 2014, me inscrevi nesse programa por um acaso, porque eu estudava em uma escola de qualidade, que era o SESI, estudava gratuitamente, mas era uma escola de qualidade, e soube do programa, me inscrevi, passei em primeiro lugar para representar nosso estado lá como deputado jovem federal, e quando cheguei lá, isso foi um divisor de águas na minha vida. Eu cheguei lá e descobri que o fato de eu não sonhar em viajar de avião era por conta da política. Eu descobri que várias transformações que eu pensava para mim, para minha comunidade, para outras pessoas,
era por conta da política. E tudo que eu vi lá em Brasília durante uma semana, os trabalhos de comissão, o que acontecia naquele plenário da Câmara, que aquelas pessoas ali decidiam a vida dos milhões de brasileiros, eu realmente mudei ali minha percepção, mudei minha vida. Eu voltei de lá, joguei exatas para cima, foi lá que eu decidi fazer o curso de Direito, inclusive, para ter esse conhecimento maior a respeito da legislação, a respeito de tudo que acontecia, e falei, eu quero transformar a vida das pessoas, e isso é por meio da política. Não necessariamente você precisa ser candidato, mas você precisa incidir de alguma forma na política. E aí, o que foi que eu percebi? Quando eu falo de Parlamento Jovem Brasileiro, é um programa que ocorre todos os anos, muita gente não sabe o que é o programa. É um programa gratuito, aberto, que todo mundo pode participar. Vão 6 representantes da Bahia todo ano, e geralmente vão 6 da mesma escola, porque as escolas não sabem, os meninos da escola pública não sabem. Sim. E não é só o Parlamento Jovem Brasileiro. Tem jovem senador, tem jovem embaixador, tem vários programas desse tipo em outras esferas. E eu pensei, como esse programa mudou a minha vida, pode mudar a vida de vários jovens também. Sim. A propósito, alguma pretensão política? Então, eu faço parte hoje de alguns movimentos de renovação política. Eu faço parte do Movimento Acredito, que foi fundado por Tabata Amaral, e sou parte também do Renova BR, que são movimentos que sim lançam candidatos, porque a gente pensa que incidir na política é se candidatar também, é participar da política institucional. Não adianta a gente ficar só falando do lado de fora, a gente precisa participar de fato da política, mas não está fechado quem será o nosso candidato ainda aqui em Salvador. Teremos candidato, com certeza. O Movimento Acredito terá candidato, o Renova BR terá candidato, mas não necessariamente a candidata vai ser eu. Então, não posso te dar essa resposta agora. Muito bem, é isso. Considerações finais? Então, eu queria sempre deixo uma mensagem aqui. Eu tenho 23 anos, eu sou de Campinas de Pirajá, aqui de Salvador. E geralmente eu gosto de deixar essas mensagens para os jovens, que assim como eu, quando lá em 2014, então pensava que poderia viajar de avião. Então eu falo que é importante sonhar, é importante pensar que a gente pode, porque a gente pode sim chegar. Então, lugares que a gente acha que não pode ocupar, como Londres, como o Congresso Nacional, a gente precisa pensar e acreditar que a gente pode ocupar sim, que a gente vai ocupar. Então, não adianta eu sozinha, aqui de Salvador, ir para Londres. Não adianta eu sozinha estar lutando por renovação política, estar me candidatando ou estar em espaço de poder. Eu preciso que outros jovens, assim como eu, também queiram fazer parte dessa transformação. Então, fica o convite para nossos ouvintes aí, para vocês, para conhecer nossos movimentos de renovação política e participar dessa onda com a gente. Nossa, que como maravilha. ela enche nossos Que corações aula, de né? esperança. Muita Que aula. esperança. A gente vê a política, né, deturpada, mas jovens assim nos inspiram e com certeza, né, nos dão essa sensação de que é possível de fato essa mudança aí acontecer. Gratidão, Isabela Souza.